transmito a minha meditação, que talvez seja comum a todos, de uma espécie de choque com a necessidade de uma forma de revolução no modo de pensar do administrativista, o que se reflete, obviamente, sobre a função do controlador. Talvez o grande desafio produzido pela Lei 13.303 tenha sido uma espécie de ruptura formal do regime jurídico típico de direito administrativo, aquele com o qual nós temos trabalhado ao longo de tantos séculos, e o regime jurídico das sociedades estatais, que não pode ser o mesmo. O controle não pode ser o mesmo, os mecanismos não podem ser os mesmos, e os desafios para o intérprete e para o operador são enormes, porque, como dizia o professor Alexandre Aragão, nós não podemos pensar a Lei 13.303 como uma mera sobrevida da Lei 8.666, a qual deveria ter sido já dispensada há muito tempo. De todo modo, ela não pode continuar a nos influenciar nesse tema. Por outro lado, a Lei 13.303 demanda um desafio, está demandando um desafio que é de identificar o que é, para que serve, qual é a essência, qual é o regime jurídico essencial de uma empresa, de uma sociedade estatal. Até pouco tempo atrás a gente discutia, a sociedade estatal deve ter lucro? Ela pode ter lucro? Os manuais de 15, 20 anos atrás diziam não, é vedado a uma sociedade estatal ter lucro porque o Estado não é legitimado a ter lucro. E subitamente nós nos deparamos com uma situação caótica que não tem a ver, talvez nem com a Lei 8.666, nem com o regulamento da Petrobras, nem com a Lei 13.303, mas que decorre da nossa incapacidade de compreender a administração pública, certamente, mas intensamente uma sociedade estatal. Para que serve uma sociedade estatal? Qual é a função de uma sociedade estatal? Essa é uma pergunta que tem de ser respondida, e tem de ser respondida com novos instrumentos, porque tem de incorporar necessariamente a ideia de lucro. É indispensável a eficiência. Se é indispensável a eficiência no âmbito da administração direta, é muito, muito mais indispensável a eficiência no âmbito das sociedades estatais. A Lei 13.303, a meu ver, superou, transcendeu e arquivou a distinção entre exploradores de serviço público e exploradores de atividade econômica e prestadores de serviço público. Ela incorporou uma distinção no Código Civil. Existem sociedades estatais que são empresárias, que estão subordinadas à Lei 13.303, e existem sociedades estatais que não são empresárias, que não se subordinam ao regime de direito comercial e, portanto, sejam elas exploradores de atividade econômica, não podem ser, mas enfim, mas especialmente isso se aplica às antigas prestadoras de serviço público. Por outro lado, a meu ver, uma indissociável interligação entre as duas partes da lei. Somente é possível compreender a parte da lei que trata de licitação e contratação a partir da compreensão da parte que trata de governança, porque não é possível nós simplesmente liberarmos o cumprimento de formalidades burocráticas se nós não tivermos mecanismos de controle interno. A compliance e a governança são uma espécie de teoria da separação de poderes, checks and balances, que se estabelece no âmbito do direito privado, no âmbito de uma empresa privada. E, portanto, somente desse modo será possível nós não termos um desastre com a aplicação da parte de licitações e contratos. É indispensável nós termos mecanismos de controle internos eficientes que se relacionam com a legitimidade da atuação administrativa. Eu observo, está terminando o meu tempo, eu prometo que vou falar da contratação mais adiante direta do 28.2, mas eu apenas observo algo que é indispensável para colocar no contexto. Tão ou mais importante do que a disciplina relacionada à licitação e contratação é a regra prevista na lei sobre contratação propriamente dita. É o fim da aspiração das empresas estatais, e eu termino, presidente, a terem um regime híbrido em que elas querem ser privadas, mas querem ter as prerrogativas extraordinárias da administração pública. Uma empresa estatal
Uma sociedade estatal é uma sociedade de direito privado, que tem de conviver com o regime contratual próprio de direito privado, tem de pagar direitinho os fornecedores. Enquanto a empresa estatal não cumprir as suas obrigações contratuais, não adianta fazer a Lei 13.303 ou qualquer outra lei. Ou se cumpre a lei, ou a administração pública não pode invocar a supremacia do interesse público para ficar passando os seus fornecedores para trás. Muito obrigado.